Imagina só a cena. A operação vende muito, o mês inteirinho. Tem aquele volume altíssimo de saída de produtos ou de serviços prestados. A equipe não para um segundo. Mas aí quando chega o último dia do mês, cadê o dinheiro? O caixa está simplesmente vazio. Parece até um mistério, não é? Bom, na grande maioria das vezes, o culpado por essa conta que não fecha não é a falta de clientes e, com certeza, não é a falta de suor. O grande vilão costuma ser um erro silencioso, ali, bem na definição do preço. Sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Nosso grande foco aqui é desvendar o universo da precificação e entender de uma vez por todas por que ela não é só um detalhezinho na etiqueta, mas sim o coração, a própria sobrevivência de qualquer negócio. E para colocar isso em perspectiva, dá uma olhada nesse número que assusta de verdade: 29. Segundo os levantamentos do Sebrae, 29% dos microempreendedores fecham as portas em um período de até 5 anos. É muita coisa. E quando a gente vai investigar a raiz de todas essas falências, o que aparece lá no fundo? A falta de controle sobre os custos e uma precificação totalmente fora da realidade. É um dado super duro, mas que prova que o preço é, literalmente, a linha divisória entre o crescimento e a quebra total de uma empresa. E é exatamente por isso que o nosso estudo foca na precificação como a verdadeira chave para a saúde financeira. Historicamente, muita gente ainda acha que precificar é só pegar o quanto gastou, jogar uns reais a mais por cima e torcer para dar certo. Mas, gente, a realidade do mercado exige uma estratégia muito mais profunda. Formar o preço do jeito certo é o que garante aquele lucro no final do mês e ainda posiciona a empresa no mercado de forma sustentável para durar a longo prazo. Para a gente entender como essa engrenagem roda, nosso mapa hoje passa por 5 pontos. 1. O risco do preço errado. 2. Custos versus despesas. 3. Markup e margem de lucro. 4. O ponto de equilíbrio. E 5. Evitando erros fatais. Então, vamos direto para o nosso primeiro ponto: o risco do preço errado, ou o perigo gigante de fazer as coisas no improviso. Olha só, a regra é clara. Preços baixos demais destroem as margens e preços altos demais matam as vendas. Existe uma ilusão muito perigosa no mercado de que, se abaixar o preço, magicamente vai chover cliente e o bolso vai encher de dinheiro. Só que não é bem assim. Essa tática, quando feita sem planejamento, normalmente só traz uma queda agressiva nos lucros, um desperdício enorme de recursos da empresa e muito esforço jogado no lixo. Por outro lado, colocar o preço lá nas nuvens, fora da realidade dos clientes, vai simplesmente afastar todo mundo logo de cara. O sucesso verdadeiro mora no planejamento e em manter o equilíbrio perfeito entre essas duas forças. Avançando para a nossa seção 2, custos versus despesas. Vamos usar a famosa analogia da fábrica para nunca mais confundir isso. O material de estudo sugere uma visualização fantástica para gravar esse conceito de vez. Imagina que o negócio é uma fábrica e a gente divide ela no meio. De um lado, a gente tem a área de produção. Do outro, a área que administra e vende. Tudo, absolutamente tudo que está ligado direto à fabricação daquele produto ou serviço, a gente chama de custo. Pensa na matéria-prima, na embalagem, nos ingredientes. Agora, tudo aquilo que serve para gerenciar o negócio como um todo, a gente chama de despesa. Aí entra o aluguel do escritório, a verba de marketing, a internet. Separar muito bem esses dois mundos é o primeiro tijolo para não errar a matemática da precificação. Então, para ter clareza total, a gente precisa dominar 4 conceitos-chave. Receita é todo o dinheiro que entra no caixa, alegria total. Gastos é o dinheiro que sai, o termo geral. Como a gente acabou de ver, os custos são os gastos da produção, que geralmente sobem ou descem dependendo do quanto se vende. E as despesas são as que mantêm a casa de pé. Costumam ser fixas, vendendo ou não, o boleto chega. E aqui vai uma regra de ouro, daquelas imutáveis que todos os especialistas batem na tecla. As finanças da empresa e do dono não podem se misturar de jeito nenhum. Se a compra do supermercado de casa for paga com o dinheiro do caixa da empresa, acabou. Qualquer tentativa de precificar direito vai por água abaixo. E isso nos leva à seção 3, markup e margem de lucro. É aqui que fica o verdadeiro motor da precificação. Tem um erro clássico por aí. O pessoal pensa, eu quero lucrar 20%. Então é só eu pegar o custo do produto e jogar 20% em cima. Gente, matematicamente, isso é um tiro no pé. A margem de lucro é a porcentagem que a gente quer que sobre lá no final livre. Mas a ferramenta que garante que isso vai acontecer de verdade se chama markup. O markup é um índice, um multiplicador mágico. Ele pega as despesas e a margem de lucro que a gente quer e junta num número só. Usando esse índice, a empresa garante que mesmo se os custos flutuarem, a rentabilidade está ali, blindada e protegida.
Quer ver como isso funciona na prática? É só seguir 4 passos lógicos. Primeiro, a gente soma todas as despesas fixas e variáveis. Segundo passo, estipular aquela margem de lucro realista que faça sentido para o mercado. Terceiro, a gente aplica a fórmula matemática do markup para descobrir qual é o nosso índice multiplicador. E o quarto passo, o grande final, é pegar o custo de produção do item e multiplicar por esse índice do markup. O resultado de tudo isso, o preço de venda final. Aquele preço seguro, que paga as contas e entrega o lucro real, sem nenhum pingo de achismo. Entrando agora na seção 4, o ponto de equilíbrio. Essa aqui é a bússola de qualquer operação. Vamos trazer isso para o mundo real com o exemplo de uma loja de brigadeiros. Pensa comigo. Os dados mostram que a loja tem gastos fixos de R$ 4.000 por mês, somando o aluguel e os salários. E a margem de contribuição do que ela vende fica ali nos 45%. Jogando na fórmula, dividindo os gastos fixos pela margem, a calculadora aponta aproximadamente R$ 8.888. O que isso quer dizer na prática? Que esse é o mínimo de faturamento no mês só para não fechar no vermelho. Se faturar R$ 8.000 redondos, ainda está no prejuízo. O primeiro centavo de lucro de verdade só começa a pingar no caixa depois de cruzar essa linha de chegada do ponto de equilíbrio. Mas aí sempre bate aquela dúvida super válida. E se o lugar vende brigadeiro, bolo, café, dezenas de coisas com preços completamente diferentes? Fazer essa conta item por item vira um labirinto impossível. A saída elegante para isso é usar o ticket médio. O ticket médio nada mais é do que o faturamento bruto total dividido pelo número de clientes que compraram. Ele entra no lugar do preço unitário naquelas fórmulas. Desse jeito, em vez de arrancar os cabelos pensando em quantos docinhos específicos precisam sair, o foco passa a ser quantos clientes com aquele perfil médio de gasto precisam entrar pela porta para pagar a conta do mês. Muito mais simples, né? Chegando agora na nossa última parte, a seção 5, evitando erros fatais, a hora de blindar o negócio. Na correria do dia a dia, é muito fácil cair em umas armadilhas pesadas. A primeira delas é ignorar as despesas fixas na hora de compor o preço. Isso é pedir para quebrar, porque as despesas vão cobrar o pedágio delas todo mês, não tem jeito. Outro erro monumental é esquecer dos impostos e daquelas taxinhas bancárias, como o desconto da maquininha de cartão. Se o preço não prevê isso, essas taxas devoram o lucro líquido num piscar de olhos. Além disso, focar cegamente em ter o menor preço e esquecer do valor que o cliente percebe é sacrificar a própria marca. Um bom atendimento, uma qualidade acima da média, tudo isso justifica sim um preço um pouco maior. E olha, os materiais de estudo deixam um aviso escrito em letras garrafais. Nunca copie os preços dos concorrentes. A gente sabe que é tentador, parece um atalho fácil daquela espiadinha na vitrine do vizinho e colocar igual. Mas é um erro letal. Quando a gente simplesmente copia a etiqueta de outro lugar, a gente está assumindo que o fornecedor dele, os impostos, o aluguel, a estrutura inteira dele são iguaizinhos aos nossos. E a chance disso ser verdade é zero. Copiar o preço de alguém muitas vezes significa pura e simplesmente copiar o prejuízo deles para dentro do próprio caixa. Então, o grande resumo da ópera, a mensagem principal para a gente levar de tudo isso, é que a precificação correta vai muito além da matemática chata. Ela é a maior vantagem competitiva que qualquer negócio pode ter. Ter uma estratégia que mapeia os custos reais, entende o que é despesa, embute os impostos e usa uma técnica profissional como o markup, isso tudo cria um escudo fortíssimo que protege a empresa de qualquer crise que o mercado jogue nela. E para fechar o nosso mergulho de hoje, fica aqui uma provocação para todo mundo pensar com bastante sinceridade. O preço que os produtos ou serviços têm hoje está de fato gerando um lucro real? Ou será que ele está só mantendo a máquina rodando, criando aquela ilusão perigosa de venda que no final do mês deixa o caixa vazio? Fica o convite para a gente abrir essas planilhas, encarar os custos de frente e descobrir a verdade dos números. Afinal, é exatamente assim que a gente constrói um negócio sólido de verdade. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.